questões da Michelle, só que eu acabei colocando algumas do Jairo também, é, porque eles seguem um protocolo bem tranquilo para poder, bem fixo para poder gerar as questões da prova. Beleza? Então, quem elaborou a maior parte do questionário foi o antigo monitor, com as questões antigas, e eu adicionei mais algumas agora para a gente poder treinar também, certo? Então, como é que vai funcionar? Eu vou dar um tempinho para vocês avaliarem a questão, tentar responder, e quando eu digo tentar responder, não precisa construir a resposta como um todo, tá? Porque aí vai demorar demais e isso aqui é que nós sejamos práticos. Eu quero que vocês coloquem a ideia da questão. Então, seja em forma de tópico, seja puxando setinha, a intenção é só que vocês coloquem a ideia, beleza? Enfim, aqui a respeito das dúvidas do ED, né, que antigamente a gente costumava corrigir online juntos, enfim. Vamos lá, vou colocar a primeira questão e vou cronometrar, certo? 3 minutos, vocês vão dar a analisada e aí nós corrigimos, certo? E aí, galera, foi? Sim ou não? Sim, lembrando que eu tô conseguindo ver o chat de vocês também, tá? Eu entrei pelo celular para conseguir ver o chat, fica mais fácil. Então, quais os fatores que determinam o transporte de soluto através de uma membrana plasmática? Então, eu vou citar os majoritários, claro que vocês não precisam citar todos, ela não vai tirar ponto por isso, mas tem alguns que são principais, tá? Então, o primeiro fator que a gente tem é o gradiente de concentração, tá? Então, o gradiente de concentração nada mais é do que a diferença de concentração entre um lado e o outro da membrana. Então, esse ele é muito importante para permitir o transporte. Segundo ponto, lipossolubilidade. A lipossolubilidade é a capacidade do soluto em atravessar a membrana de forma direta. Então, quanto mais lipossolúvel for, é, mais fácil ele vai atravessar a membrana. Terceiro ponto, carga. Vocês sabem que íons, majoritariamente, que são as moléculas que possuem carga, eles não vão conseguir atravessar a membrana com facilidade. Então, quanto a ausência de carga faz com que eles atravessam de forma mais simples. Um outro ponto muito importante é o peso molecular, que está associado ao tamanho da molécula. Então, ele também impacta justamente pela escolha de que forma essa molécula vai passar. Tá? Então, se eu fosse citar os majoritários, seriam o gradiente de concentração, a lipossolubilidade, a carga e o peso molecular. Mas se você quisesse citar outras coisas, como formato, é, enfim, outras coisas associadas, hidrossolubilidade, também são fatores que são cruciais, mas não são majoritariamente definidos. Beleza? Essa questão foi? Sim, perfeito. Essa aqui é tranquilinha. Vamos lá, questão número 2. Bom, essa daqui já é um pouquinho mais complicada, mas o processo de escrever, de responder é simples. É mais complicado quando comparado à outra, que era um conceito mais teórico. Esse daqui tem que pensar um pouco mais. Certo? Então, sabemos que a tubocurarina, principal tipo do curare, bloqueia o receptor de acetilcolina nos canais sódio-acetilcolina dependentes. Já a saxitoxina, produzida por um dinoflagelado responsável pelo fenômeno das marés vermelhas, bloqueia a abertura dos canais de sódio e voltagem dependentes. Ao receber um estímulo, explique quais alterações elétricas que deverão ser observadas em uma célula envenenada por
curarina e por somente saxitoxina. Então, vamos pensar primeiramente no primeiro composto, certo? A gente sabe que ele vai interagir nos receptores de acetilcolina nos canais de sódio acetilcolina dependentes. Então, o que que vai acontecer? Vamos pensar no gráfico de um potencial de ação é, na musculatura esquelética. Nós temos uma despolarização seguida de uma repolarização, certo? Isso é simples. E temos o limiar de excitação, que fica mais ou menos aqui. Vamos pensar que esse valor aqui é menos 70 e aqui no ápice é mais 30. É só para ficar, não vou desenhar bonitinho o gráfico, é só para vocês terem um pouco melhor. Enfim, qual a função dos canais acetilcolina dependentes? Eles só servem para poder atingir esse valor aqui. Não é ele que promove a despolarização final ou a despolarização efetiva do potencial de ação. Eles só servem para induzir o potencial. Então, eles promovem que o potencial de membrana chegue em um valor específico que abra os canais de sódio e voltagem dependentes, certo? E como a questão fala que a tubocurarina, ela impede que a acetilcolina se ligue nesses receptores, o que que vai acontecer? Não vai ter nem essa subida aqui. Tá vendo essa subida de menos 60 até o limiar de excitação? Ela não vai ocorrer. Então, não vai haver nenhum tipo de estímulo na célula, porque o estímulo principal, o estímulo inicial, é feito pela acetilcolina, ou melhor, é feito pelos canais acetilcolina dependentes. Então, de novo, qual seria a resposta para essa pergunta? Eu iria dizer que apenas com tubocurarina não haveria nenhum tipo de estímulo celular, nenhuma alteração no potencial de membrana, certo? Pensando agora pelo outro lado, vamos pensar agora na saxitoxina. O que que acontece nesse caso? A saxitoxina ela vai influenciar nos canais de sódio voltagem dependentes. Então vamos voltar para o gráfico. Vocês concordam que se ela influencia nos voltagem dependentes, ela vai influenciar apenas nessa porção do gráfico, tá? Então aqui vai atingir normal. Então, eu posso dizer que com a saxitoxina, o estímulo até acontece, mas ele não vai para frente, porque vai ter uma diferença de potencial de membrana devido aos canais acetilcolina dependentes, porém, a despolarização não acontece, a despolarização efetiva não acontece, porque os canais de sódio voltagem dependentes vão estar inibidos, beleza? Então, com a tubocurarina, não tem nenhum tipo de estímulo, e com a saxitoxina, existe um estímulo, mas ele não vai para frente. Conseguiram entender isso? Sim? Perfeito. Então, essa é a lógica que vocês vão ter que levar para a prova, tá? Essa questão aqui é muito importante, beleza? Quero ver a mensagem agora. Não vai ocorrer regularização nos dois, não? Em qual? Você está falando nessa questão aqui? Ou na questão 1? Nessa do indol? Ah, tá. Não vai ocorrer nada, na verdade. Não vai ocorrer despolarização, não vai ocorrer repolarização. Não tem potencial de ação. Porque nesse caso, a membrana ela vai ficar meio que, como que eu posso dizer? Ela não vai alterar o seu potencial de membrana de forma significativa, tá? Então, o limiar de excitação ele não vai ser atingido, de certa forma, pelos receptores de acetilcolina. Ele atinge, mas não despolariza. Se não despolariza, não precisa repolarizar, entendeu? Enfim, vamos lá na questão do gráfico. Então, o gráfico abaixo representa a relação entre a velocidade de difusão e concentração para o indol e para a glicose. Qual mecanismo está envolvido no transporte de indol e da glicose e justifique sua resposta? Então, vamos pelo princípio primeiro. A gente está falando de difusão, então nós só temos dois tipos de difusão para analisar: a difusão simples e a difusão facilitada, certo? A difusão simples, seja por canal proteico, seja direto pela camada lipídica, ela é um processo que, conforme ao aumento da concentração do soluto, automaticamente eu posso induzir que a velocidade do processo vai aumentar, beleza? A gente disse que a difusão simples
ela é um processo exponencial. Se eu aumento a concentração do soluto, automaticamente eu vou aumentar a velocidade de condução. No caso da difusão facilitada, é um efeito mais de platô. Por quê? Porque a quantidade de proteínas transportadoras na membrana, ou carreadoras, pode chamar como quiser, é fixa. Então, se elas são fixas, não tem a possibilidade de, com o aumento da concentração de soluto, eu promover o aumento da velocidade de transporte, certo? Então, o que a gente visualiza no gráfico de difusão facilitada é a formação de um platô, que a gente caracteriza por um gráfico sigmoide, que é em formato de S, beleza? Então, avaliando aqui os dois tipos. O indol, a gente está vendo aqui a concentração de soluto, ela está aumentando, e conforme o soluto aumenta, eu também estou aumentando o meu transporte, certo? Então, espera, ficar melhor. Então, conforme eu aumento a concentração de soluto aqui no eixo X, eu também estou aumentando a velocidade de transporte. Então, automaticamente, eu posso falar que isso aqui é um transporte de difusão simples, porque eu estou tendo o soluto e a velocidade, a concentração de soluto e a velocidade sendo diretamente proporcionais. Se eu aumento a concentração de soluto, eu também estou aumentando a velocidade de condução, certo? Já o da glicose, a gente percebe o perfil quê? Sigmoide, tá vendo? Formato de S. Por que que isso acontece? Porque as proteínas elas vão saturar. O que que é a saturação? É quando todos os sítios de ligação das proteínas estão ocupados com o transporte. Então, não importa se eu aumentar a concentração de soluto, eu só tenho uma quantidade fixa de proteínas e tenho uma determinada de concentração de soluto, todas as proteínas vão estar ocupadas. Se elas estão ocupadas, eu posso aumentar a concentração de soluto 10, 20, 50, 1000 vezes. Ela não vai passar a transportar mais rápido por causa disso. Beleza? Então, essa é a diferença. Como que eu construí essa resposta? Eu iria falar que o mecanismo que está envolvido no transporte de indol é difusão simples, pois ao aumentar o gradiente de concentração do soluto, aumentar a concentração do soluto, eu percebo o aumento da velocidade de condução. Ponto. E o da glicose? Difusão facilitada, porque eu percebo a formação de um platô, que significa que, associado à difusão facilitada, as proteínas entraram em saturação em uma determinada concentração de soluto, de forma que eu não consigo aumentar a velocidade do transporte pelas proteínas, visto a saturação de seus sítios. Ou seja, enquanto todos os sítios estiverem ocupados, independente da concentração de soluto, eu não vou conseguir aumentar a velocidade. Foi? Essa daqui é uma questão com altíssima probabilidade de cair na prova de vocês, beleza? Então é interessante que vocês saibam fazer essa questão. Não estou afirmando que ela vai cair, claro, mas caiu nos 4 últimos períodos, então vai que vocês ganhem essa sorte. Da difusão facilitada? Posso sim. Então, a difusão facilitada, eu percebo que a glicose é um tipo de transporte de difusão facilitada, pois há a presença de uma estabilização na velocidade de condução, de forma que, independente do aumento da concentração de soluto, a velocidade continua constante, a velocidade de transporte. Por que que isso acontece? Porque as proteínas, elas vão estar todas ocupadas, de forma que seus sítios de ligação vão estar trabalhando. Então, independente do aumento da concentração de soluto, não vai impactar na velocidade de transporte. Beleza? Por isso que a gente tem o aspecto sigmoide no gráfico. Ou em formato de S, ou em formato de platô. Vocês podem chamar como quiser. Beleza? Próxima questão. Questão número 10, que seria a questão número 3, né? Enfim. Um detalhe para quem já viu eu falando sobre a ubaína, é que o processo aqui é o mesmo tipo de processo que ocorre na célula cardíaca, tá? Com o trocador de sódio-cálcio. A diferença é que a ubaína ela não atua só no coração, ela também atua no intestino a partir do trocador de transporte de glicose, que é aquele que eu mencionei para vocês na aula de transporte ativo secundário. Então, o fundamento da resposta é o mesmo, tá?
Então, mais 3 minutos para vocês responderem. Né, de óculos. Pois, gente, sim ou não? Vamos lá. Então, aqui a gente vai falar sobre trocadores também, cotransportadores, para ser mais específico, que são sinônimos. Tá? Então, a ubaína é uma substância classicamente utilizada como inibidora da atividade ATPásica da bomba de sódio e potássio. Explique qual será o efeito da presença de ubaína em uma célula parietal do intestino sobre o transporte de glicose do lumen intestinal para o interior da célula. Beleza. O que que a gente vai avaliar aqui? Vamos avaliar o efeito da bomba de sódio e potássio primeiramente. Tá? Então, o que que a bomba de sódio e potássio faz? Ela é um tipo de transporte ativo primário, que cliva uma molécula de ATP no intuito de adquirir energia para transportar o sódio e o potássio contra os seus respectivos gradientes de concentração. Então, o sódio ele vai ser transportado para fora contra o gradiente e o potássio para dentro também contra o gradiente. Só que o que que acontece? A ubaína, ela inibe a capacidade de ATP, a capacidade de ATPase da bomba de sódio e potássio. Então, nesse processo, a bomba deixa de fazer seu efeito, certo? Então, aquele gradiente formado pela bomba de sódio e potássio deixa de acontecer. Isso inibe alguns processos associados. Acontece no coração, como eu mencionei para vocês anteriormente, na monitoria. Também inibe as células de Cardial no intestino, que não são essas que eu estou falando, essas são parietais. E também então, como a gente vai avaliar isso daqui? A glicose, a intenção é que a glicose entre, correto? Precisa de glicose no interior celular. E o gradiente de formação da gradiente formado pela bomba de sódio e potássio faz com que o sódio entre também. Então, eles vão atuar como uma espécie de um cotransportador simporte, certo? De forma que ambos entrem. Porém, se eu inibo a capacidade ATPase da bomba, eu não tenho gradiente formado, eu não tenho o transporte efetivo de glicose do meio extracelular para o meio intracelular. De novo, são simporters, ambos entrando para o mesmo canto. Nesse caso, o que que o sódio faz? Quando entra o sódio, ele puxa a glicose junto com ele e ambos entram, até porque a glicose ela vai estar sendo transportada é, a favor do gradiente de qualquer forma, beleza? Já que a glicose ela sempre está mais em maior concentração no meio extracelular. Então, a intenção aqui é que só ocorra o aumento da intensidade de transporte da glicose, beleza? Então, como que isso vai impactar? Qual o efeito da presença da albaína em uma célula parietal? A bomba de ATPase, a bomba de sódio e potássio vai ser inibida, de forma que o gradiente formado por ela deixa de ocorrer. A ausência desse gradiente impede que a proteína que transporta glicose e sódio, aproveitando o gradiente formado pela bomba de sódio e potássio, ocorra. Logo, os níveis de glicose no meio intracelular vão ficar drasticamente mais baixos. Deu para entender mais ou menos como isso acontece? Bem tranquilo. Lembrando que ela pode colocar qualquer tipo de célula quando fala de glicose, tá? Até porque isso afeta mais de um tecido. Posso sim. Então, o efeito da ubaína dá-se porque ela inibe a bomba de sódio e potássio. Logo, o gradiente formado pela bomba deixa de ocorrer. A ausência desse gradiente impede que a proteína que transporta a glicose, aproveitando-se do gradiente formado pela bomba, ou seja, ela aproveita do influxo de sódio para empurrar uma glicose junto a ela, esse processo não acontece, porque se eu inibo a bomba, eu não deixo que o gradiente se forme. Se o gradiente não se formar, o sódio não entra. Se o sódio não entrar, a glicose não vai entrar junto com ele, certo? Então, os níveis de glicose dentro da célula parietal vão reduzir.
tá? Até porque a função da célula epitelial, nesse caso aí, da célula parietal do intestino, é captar glicose e essa glicose vai ser transportada para o sangue, tá? Enfim, aqui tem um gratidão porque na época que a gente fez esse, essa monitoria, a gente teve que fazer muito rápido, mas eu coloquei mais questões para vocês praticarem. Inclusive, eu acabei de colocar. Então, pratiquem. Lembrando que daqui para baixo todas as questões são da Michelle, tá? Então, na verdade, todas as questões desse aqui que eu peguei são da Michelle. Então, de novo, 3 minutos. Sim? Perfeito. Então, vamos lá. A gente sabe que o potencial de ação ele é dividido em 3 fases majoritárias, tá? Lembrando que o potencial de ação, a forma, o formato do gráfico, ele pode variar entre estruturas, né? À toa que o potencial de ação neural é diferente do potencial de ação cardíaco, que é diferente do potencial esquelético. Só que o princípio de funcionalidade de todos eles são idênticos. Despolarizar, repolarizar são processos idênticos. O que pode variar é o íon que está atuante, certo? Então, isso aqui pode ser uma exemplificação tanto de uma contração esquelética quanto de uma contração de um potencial de ação neural, já que temos a presença de uma repolarização seguida de uma despolarização, variando apenas na amplitude, certo? Então, partindo desse pressuposto, pede-se que cite as 3 fases do potencial de ação, além de ressaltar os canais proteicos que são ativados em cada fase, certo? Então, nós estávamos em repouso. Aí, isso aqui é um repouso celular. Houve o desencadeamento de um estímulo, seja ele elétrico, seja ele por sinapse química, que caracteriza o músculo esquelético, até atingir o limiar de excitação. O que é o limiar de excitação? Nada mais é do que o valor de membrana que desencadeia uma despolarização. Então, o valor de potencial de membrana em que os canais de sódio voltagem dependente se abrem, certo? Então, a primeira fase do potencial de ação é a despolarização, que é a inversão de polos mesmo. Em um determinado momento, nós estávamos negativos, certo? Aproximadamente menos 60 milivolts, e nós invertemos o polo da membrana, invertemos o polo de carga, no sentido de que ela deixa de ser negativa e passa a ser positiva a partir do influxo de sódio a partir dos canais voltagem dependentes, tá? Aqui ficou sem espaço, então vamos puxar para cima. Então, a despolarização nada mais é do que a inversão do polo de carga da membrana, saindo de valores negativos para valores positivos a partir do influxo de sódio, através de canais voltagem dependentes, ou canais de sódio voltagem dependente. Beleza? Isso é uma despolarização. A intenção é que haja a troca de polo da membrana. Seguinte a ela, nós temos a repolarização, que nada mais é do que a volta do potencial de membrana para seus valores de repouso. Então, esse processo é para poder restabelecer a carga de membrana mesmo, tá? Que ela precisa voltar a ser negativa. Quem que faz isso? O efluxo de potássio. Também por canais voltagem dependentes. Certo? Então, nós temos uma inversão de polos primeiramente, a partir do influxo de sódio. O influxo, para quem não se lembra, é a entrada de sódio. E seguinte, nós temos o efluxo de potássio promovendo uma repolarização, uma volta do potencial de membrana para seus valores de origem, tá? Então ele deixa de ser positivo, passa a ser negativo novamente a partir do efluxo de cálcio. Efluxo, para quem não se lembra, é a saída de
cálcio, tá? É a saída, pois o cálcio é um íon positivo. Em altas concentrações dentro da célula, ele deixaria ela mais positiva. Então, como que eu impeço isso? Colocando ele para fora. Sabemos também que a membrana ela é mais permeável para o potássio. Por isso que o potencial de membrana em repouso é um valor negativo, tá? E também nós temos a hiperpolarização. A hiperpolarização acontece por quê? Porque os canais de potássio, eles têm uma cinética meio lenta. O que que é ter uma cinética lenta? É demorar para abrir e demorar para fechar, certo? Então, da mesma forma que ele demora para abrir aqui, ele também vai demorar para fechar aqui. Logo, ocorre a possibilidade do potencial de membrana ficar mais negativo do que o normal. Isso é hiperpolarizar, é fazer o potencial que estava em menos 70 chegar em menos 80, menos 85. Não pense que também é algo muito drástico, o potencial vai chegar em menos 200, não é isso. Ele vai ficar um pouco mais negativo do que o normal, porém, o processo, a bomba de sódio de potássio, normalmente ela restabelece esse gradiente para o valor de repouso e aí sim cessa o potencial de ação. Tá? Então, as duas fases que obrigatoriamente vão ocorrer é a despolarização e a repolarização. Tá? Essas duas precisam acontecer. A hiperpolarização ela é situacional. Nem toda célula passa por ela em todo o tempo. Tranquilo? Calma. Se for esquelético cardíaco lento, precisa colocar os canais de cálcio voltagem dependente certificador retardado? Sim. Na verdade, você confundiu. Esquelético não tem retificador retardado, não, tá? Esqueléticos são canais, todos são os canais voltagem dependentes mesmo, a gente não nomeia nenhum deles. No caso, seria o potencial de ação cardíaco lento e o potencial de cardíaco rápido, que tem nomenclatura. Então, sim, você poderia falar canais de potássio retificadores retardados, no caso da fase 3 em ambos, tanto no lento quanto no rápido, e na fase um e 2 do potencial de ação rápido, que você também tem os canais de potássio transientes de efluxo, tá? Mas majoritariamente vocês precisam saber o íon atuante. Os nomes dos canais vêm como informação extra, para melhor dizer. Não necessariamente. Você só fala se ela perguntar. Então, se ela perguntar, cite quem restabelece os gradientes de concentração celulares. Aí você fala da bomba, mas se não perguntar, e é muito, muito, muito improvável que ela pergunte, aí você não fala, certo? Vamos para a próxima, então. Mais 3 minutos.